Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, e agora a gente vai falar sobre a gestão das necessidades na aprendizagem. É importante a gente estabelecer que todos nós temos necessidades específicas. E é justamente por isso que aquele termo que até pouco tempo era muito usado, dos estudantes com necessidades especiais, principalmente para se referir a estudantes com deficiência, não é preciso. E é justamente por isso que tem sido deixado cada vez mais de lado. Na realidade, todos nós temos necessidades especiais, ou pelo menos necessidades específicas. Por exemplo, quando eu era um estudante no ensino fundamental, eu passei por muitas dificuldades na aprendizagem da matemática. Eu claramente precisava de uma abordagem mais visual, mais material para a matemática, e muitas vezes isso não foi possível. Eu era um estudante com uma necessidade específica de aprendizagem. Eu também lembro, por exemplo, de estudantes com corpos não normativos, corpos diferentes do padrão, que muitas vezes se sentiam excluídos das aulas de educação física, por exemplo, se sentiam excluídos das práticas, das escolhas e dos planejamentos dessas aulas. E da mesma forma, existem muitas outras crianças e jovens que possuem outras necessidades específicas de aprendizagem, e por isso todos nós precisamos nos enxergar e enxergar os nossos estudantes como pessoas com necessidades específicas. Uma boa maneira para começar a trabalhar com essa dimensão é a gente perguntar quais são as nossas necessidades específicas, tanto enquanto aprendizes quanto professores, e talvez também perguntar quais são as necessidades específicas dos nossos estudantes. Sim, porque trabalhar com necessidades específicas não é só sobre trabalhar com pessoas com deficiência, mas é trabalhar com pessoas que são plurais, diversas, que têm essas necessidades. Então, se conectar, estar presente com essas pessoas, estar aberto ou aberta aos sentimentos e às necessidades delas, e principalmente engajado e com vontade de reduzir ou eliminar o sofrimento, né, daquele aprendiz que tem essa necessidade. Isso tem um nome, isso chama compaixão. Uma aprendizagem que cuida das necessidades é uma aprendizagem compassiva por excelência. No processo da aprendizagem, a gente tem o que a gente chama de transtornos de aprendizagem ou transtornos emocionais. E aqui eu gostaria de trazer alguns dados sobre isso, porque é um tema muito recorrente, tem sido cada vez mais recorrente na educação. A definição para transtorno de aprendizagem é um transtorno em um ou mais processos psicológicos básicos envolvidos na compreensão no uso da linguagem, falada, escrita e que resulta em problemas de aprendizagem. Segundo uma pesquisa divulgada pela Fiocruz, 10% de toda a população tem algum tipo de transtorno de aprendizagem. Então a gente pode ver como isso é comum na realidade. De acordo com essa mesma pesquisa, 33 a 45% das crianças com algum transtorno de atenção, TDAH e essas outras siglas bem conhecidas, também sofrem de dislexia e 11% também sofrem de descalculia. A gente estima que em toda a sala de aula exista pelo menos um estudante com algum transtorno de aprendizagem ou algum transtorno emocional. É importante entender que cada caso é um caso, e todos os estudantes que são diagnosticados com transtornos de aprendizagem, eles são parte de um grupo heterogêneo, com necessidades bem diferentes. Tem sido cada vez mais comum encontrar alunos com TEA, ou seja, transtorno do espectro autista, em nossas salas de aula. É bem importante lembrar que esses estudantes, as pessoas com autismo, elas são, para todos os efeitos legais, consideradas pessoas com deficiência e, por isso, elas têm que ter alguns direitos bem importantes garantidos. Esse espectro, o transtorno do espectro autista, ele, na verdade, engloba uma série de comportamentos que não são necessariamente observados em todos os indivíduos com autismo. Isso significa que conhecer uma pessoa com autismo não significa conhecer o autismo como um todo. É super importante entender que existem diferentes níveis de autismo que acometem os indivíduos. Já os transtornos emocionais, eles são definidos como uma dificuldade de aprender não relacionada a fatores intelectuais, sensoriais ou de saúde, ou ainda uma incapacidade de manter relações interpessoais satisfatórias,
tipos inadequados de comportamentos ou sentimentos em situações normais, ou até mesmo um sentimento geral de infelicidade ou depressão. Essa observação, ela é muito importante, porque a gente acaba trazendo para as nossas salas de aula definições muito generalistas sobre o que são problemas de comportamento ou problemas emocionais. Observar que a infelicidade e a depressão também fazem parte desses transtornos emocionais é essencial. Isso porque estudantes com comportamento mais introspectivo e retraído são frequentemente negligenciados. E a gente só dá atenção para aqueles estudantes que têm um comportamento mais ativo, agitado. Então é importante saber que esses estudantes, com esse comportamento mais introspectivo, eles, apesar de não estarem rendendo problemas comportamentais, eles também podem estar passando por transtornos emocionais e muitas vezes depende de nós, professores, professoras, observarmos isso e procurarmos a ajuda correta. Muitas vezes nós entramos em sala de aula assumindo que alguns comportamentos sociais já devem ter sido aprendidos como se fossem um pré-requisito. No caso dos alunos com transtornos emocionais, a gente não pode fazer isso. É necessário que todo comportamento social seja ensinado de maneira explícita e quantas vezes for necessário. É só dessa forma que a gente vai conseguir ajudar esses alunos, esses estudantes que muitas vezes têm comportamentos desafiadores e que nem sempre percebem que isso está acontecendo. Uma forma de ensinar comportamentos sociais adequados é explorando os objetivos e propósitos por trás desses comportamentos. E, é claro, os objetivos e propósitos por trás dos comportamentos inadequados também. É importante que estudantes entendam que com cada comportamento a gente manda uma mensagem, a gente manda um recado. E quando eles começarem a compreender a função social desses comportamentos, com certeza vai ser muito mais fácil eles virarem essas chavinhas e começarem a se comportar de uma maneira diferente. Para isso, é importante que a gente inclua nos nossos planejamentos o ensino de habilidades sociais de maneira explícita, como, por exemplo, como manejar a raiva ou como se autorregular. Escolhas estruturadas para cada atividade. Então, por exemplo, como que os estudantes podem participar da escolha daquilo que eles fazem? Se eles preferem fazer primeiro uma tarefa de matemática ou uma tarefa de língua portuguesa, se eles preferem gastar mais tempo com uma ou com outra. Esse tipo de escolha pode ser também muito importante para estudantes passando por essas dificuldades. É claro, sempre se certificar que o ensino daquele conteúdo é adequado para o nível e para a faixa etária e, finalmente, implementar combinados para redução de danos. Então, por exemplo, você pode combinar com o estudante um toque ou um sinal para quando algum comportamento inaceitável estiver acontecendo. E a partir disso vocês podem ter um combinado, uma relação entre vocês para ajudar esse estudante a se autorregular e se autoperceber. A gente vai falar sobre essas ferramentas de autorregulação numa próxima aula.